Bora para mais uma. Bitcoin abaixo dos US$ 60.000 e tá todo mundo procurando um culpado. Pode ser por conta do governo, pode ser a taxa de juros americana, pode ser por conta dos ETFs, pode ser aquilo outro. Mas eu acho que tem uma pergunta muito mais interessante, porque veja bem, quando alguém vende Bitcoin, o dinheiro ele não some, ele tem que ir para algum outro lugar. E é justamente aí que a gente vai encontrar respostas. Ou seja, ao invés de ficar se perguntando por que o Bitcoin caiu, talvez a pergunta seja para onde que esse dinheiro foi. E aí, quando você enxerga as coisas por esse ângulo, você fica muito menos ansioso e muito mais preparado para esse tipo de situação. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo, que não fica só na manchete, que não fica só no barulho e analisa mais o comportamento do investidor, já deixa o like nesse vídeo, que esse vídeo vai chegar para mais pessoas e assim a gente faz o canal crescer. Aproveita, já compartilha esse vídeo para alguém que está assustado, para quem comprou o Bitcoin num preço mais elevado. Se ele entender o que a gente está conversando aqui, tenho certeza que ele vai te agradecer, porque ele vai ficar mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar pelos fatos. O Bitcoin está passando por um período de correção. Quem está dizendo isso não sou eu, faz parte da estrutura dele, do seu ciclo de 4 anos. Além disso, os ETFs, que é a ferramenta que empresas, bancos, pessoas mais conservadoras têm para poder investir no Bitcoin, está perdendo fluxo, está perdendo fôlego, menos dinheiro está entrando. Dependendo do ETF, está até perdendo dinheiro. Tem muita gente tirando dinheiro desses lugares. Os institucionais, de novo, grandes empresas, fundos de investimento, a aposentadoria dos velhinhos de não sei da onde, tudo isso não está mais indo para o Bitcoin como estava acontecendo antes. Ao mesmo tempo, toda hora que você abre as notícias, tem alguma notícia sobre inteligência artificial, algum investimento bilionário, alguma empresa que as ações subiram muito de preço. Geralmente são empresas que vendem componentes para a inteligência artificial acontecer. Geralmente tem algum bilionário falando alguma coisa muito empolgante, alguma nova revolução, alguma coisa extremamente, cara, empolga, enche a gente de, nossa, como o futuro pode ser diferente, né? Como coisas legais podem estar acontecendo já já. São novas tecnologias, é uma promessa de crescimento quase que infinita. E aí, nessa hora, você tem que colocar na balança o seguinte: eu estou vendo que o Bitcoin está perdendo o valor de mercado, eu estou vendo que está saindo dinheiro dos ETFs ou que não estão colocando mais dinheiro ali. Ao mesmo tempo, eu estou vendo toda hora uma manchete sobre o quão legal é inteligência artificial. E aí, quando você coloca essas duas coisas na balança, vem uma pergunta importante: será que o Bitcoin perdeu o fundamento, perdeu a confiança? Ou será que o dinheiro simplesmente encontrou uma outra coisa muito mais empolgante para poder investir nesse momento? Porque essas duas explicações são muito diferentes. E eu acho que é aqui que mora o maior erro dos investidores. É muito comum as pessoas confundirem três coisas que são muito diferentes: o preço de um ativo, os fundamentos desse ativo e a narrativa. Qual que é o erro? O preço cai, imediatamente a pessoa que não está prestando atenção vai achar que mudou alguma coisa nos fundamentos. É só você imaginar o seguinte: pensa numa empresa. Essa empresa ela tem lucro, essa empresa ela está crescendo, essa empresa ela é incrível, ela é fantástica. Só que as ações dela estão caindo. E aí, uma pessoa que não estuda, não conhece aquela empresa, vai pensar que não, ela está ruim, ela está mal das pernas. Não chegou a olhar nenhuma outra informação, só está olhando o preço. Só que a empresa, como eu disse, ela está lucrando, ela está crescendo, ela é líder, ela é incrível. E mesmo assim, ela está passando por um período que ninguém tem interesse nela, ninguém está olhando para ela com atenção. Ela passa despercebida. E isso costuma acontecer porque o mercado, naquele momento, está olhando para outro lugar, está olhando para outro lado. E aí ela fica dessa forma. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Porque existe uma diferença entre isso perdeu valor para isso perdeu o interesse. Talvez as pessoas não tenham perdido só o interesse. Talvez as pessoas tenham encontrado agora uma nova obsessão, alguma coisa para ficar ali preso, olhando todo dia, porque isso empolga. Quer fazer um exercício muito interessante? Dá uma olhada nas últimas notícias sobre investimentos. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum desses termos.
inteligência artificial, data center, chips, ou então você vai ver falando sobre o novo recorde da Nvidia, algum investimento do Google, da Microsoft, ou então sobre os IPOs da Anthropic ou da sua concorrente. É como se só existisse isso, é como se o mercado inteiro estivesse atrás de uma revolução tecnológica, que é sim muito relevante, mas não é a única coisa que existe no mundo, e isso é narrativa. E narrativa, quando ganha toda essa força, ela atrai muito capital. E esse capital precisa sair de algum lugar. E isso não significa que as outras oportunidades, que as outras empresas, os outros ativos, que o Bitcoin deixou de ser interessante. Só não está na moda, só não está com as luzes em cima. Não é tão emocionante, não é tão legal. Quem é que vai investir numa empresa de celulose ou, de novo, no Bitcoin, enquanto você pode investir numa empresa que vai revolucionar tudo no mundo, uma empresa que promete coisas absurdas, investimentos bilionários, trilionários? É isso que está acontecendo nesse momento, porque tudo isso leva o investidor a acreditar que ele vai ganhar muito dinheiro no curto prazo. E o dinheiro, ele gosta, cara. O investidor, vou te falar uma coisa, o investidor médio, aquele que se deixa levar, né? Ele gosta de uma historinha. Eu gosto de uma historinha, você gosta de historinha. Você acha que o cara com bilhões de dólares também não gosta? Gosta muito. Só que tem um detalhe nessa história que não estão percebendo. E é esse detalhe que vai fazer a diferença entre um investidor emocionado e uma pessoa que vai realmente fazer dinheiro no longo prazo. Mercados funcionam em ciclos. Narrativa também. Quer ver um exemplo disso? Quem tem mais ou menos a minha idade lembra que tudo precisava ser relacionado com internet, tudo tinha que ser .com, senão não recebia investimento, se não recebe investimento, não sobe na bolsa, não faz dinheiro. Depois disso, começou a febre das startups. Tudo era startup, não existia mais empresa nova. A nova startup que vai deixar um monte de gente bilionário, isso aqui vai revolucionar, beleza. Depois disso, agora mais recente, quem é mais novo viveu isso, teve um metaverso. Facebook mudou o nome para Meta por conta do metaverso, investiu bilhões nisso. Aconteceu alguma coisa? Nada, surgiu nada de relevante disso daí. E agora é inteligência artificial. O dinheiro está sempre procurando a próxima nova história. É por isso que é um ciclo, a gente fica sempre ali buscando a narrativa nova, o hype, a modinha. E até aí tudo bem. O problema é que isso cria uma ideia um pouco distorcida, que é o seguinte: isso aqui está chamando a atenção, então qualquer coisa que não seja isso daqui não tem valor, não é interessante, não vale o investimento. E é aí que surgem algumas oportunidades. Porque pensa comigo, não é porque a narrativa mudou, que as pessoas estão olhando para outro lado, que os fundamentos mudaram. Às vezes está tudo direitinho, está tudo funcionando, tudo sendo muito lucrativo, tudo funcionando como deveria funcionar. E é justamente nesses momentos que um investidor de longo prazo, uma pessoa que é mais paciente, olha para esse tipo de situação com outros olhos. Não é porque ele sabe o futuro, até porque ninguém consegue prever o que vai acontecer no mercado ou em qualquer outra situação, mas é porque eles entendem a diferença entre atenção e valor, porque aqui a gente está falando de duas coisas diferentes. E isso nos leva para a questão mais importante desse vídeo. O mercado perdeu a confiança no Bitcoin? Bom, o mercado sou eu, o mercado é você, o mercado são as outras pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas que perderam a confiança no Bitcoin. Também tenho certeza que teve investidores que compraram, conseguiram um lucro e venderam. Outra coisa que eu tenho certeza é que tem muita gente que está olhando para essa narrativa, se empolgando com ela, se deixando influenciar por ela, e eu não duvido que muitos estejam vendendo, mesmo no prejuízo, achando que, ao colocar dinheiro nessa nova narrativa, que é de inteligência artificial, que são das empresas que produzem equipamentos para inteligência artificial, vão recuperar o prejuízo e ter um lucro maravilhoso no curto prazo. E está tudo bem, porque o mercado ele funciona através disso. Ele precisa desses ciclos de narrativa. O que um investidor de longo prazo, o que um investidor paciente pode fazer nesses momentos é analisar os ativos que estão descontados, que não estão chamando a atenção e encontrar valor neles. Porque lembra, são três pilares. Existe o preço, existe os fundamentos e existe a narrativa.
Quando a narrativa contribui para o preço cair, mas os fundamentos se mantêm, você pode encontrar boas oportunidades. Para isso, você precisa estudar, olhar com calma, porque também vai ter armadilhas para você evitar, não tem jeito, é só estudando mesmo, e é por isso que momentos de euforia com um assunto só, como a gente está vivendo agora, pode ser tão perigoso para quem se movimenta através de manchete, através de história, através de postagem em rede social. Agora, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte: se tivesse dinheiro agora, Bitcoin ou um IPO de inteligência artificial? Você deixa aí nos comentários. E se você quiser saber mais sobre esse comportamento humano de comprar na alta, vender na baixa e como isso pode te atrapalhar a enriquecer, a crescer seu patrimônio, eu fiz esse vídeo aqui que, quando soma com esse, vai te fazer, tenho certeza, progredir muito mais. O vídeo era esse, valeu, até a próxima.